Sejam todos bem-vindos ao Centro de Cultura e Estudos Espírita a Caminho da Luz. Centro Espírita Virtual. Vamos iniciar os nossos estudos referentes à doutrina espírita, partindo de um ponto diferenciado para os seus estudos metódicos. O que nos levou a tal iniciativa foi o desejo de iniciarmos os nossos estudos partindo de um ponto onde todos pudessem encontrar uma motivação especial em se tratando de estudos referentes a uma doutrina motivacional e de vida. Assuntos iniciais aos estudos metódicos, tais como contexto histórico e objetivos da doutrina, seus pontos principais, fenômenos mediúnicos anteriores, biografia do codificador, metodologia utilizada para a formação da codificação, obras básicas e muitos outros temas de relevante importância abordaremos em momentos oportunos desses mesmos estudos, pois nosso objetivo inicial, repetimos, é que todos possam encontrar uma motivação e o hábito e gosto aos estudos e levar ao interesse de verdadeiramente conhecer a doutrina espírita. Assim explicados os nossos motivos, vamos agora, neste nosso primeiro encontro, tocar em um tema ainda tabu para aqueles que desconhecem o Espiritismo e, infelizmente, para muitos daqueles que se dizem espíritas. Em assim sendo, convidamos a todos a mergulharem conosco nas profundezas reais da doutrina espírita, também conhecida como Espiritismo. Vem comigo. Preparemo-nos para a prece inicial. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Então vamos iniciar os nossos estudos, partindo de um tema que para muitos ainda se trata de algo pavoroso: o fenômeno da morte. Individualidade do espírito após a desencarnação. Existem interpretações filosóficas e religiosas que defendem a hipótese de que, após a desencarnação, o espírito perde a sua individualidade e se incorpora ao todo universal, para uns chamado de Deus, para outros alma universal. A doutrina espírita assim se pronuncia a respeito deste assunto. O conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela, mas conservas sempre a tua individualidade. Os que pensam que pela morte a alma reingressa no todo universal estão em erro. Se supõem que, semelhante à gota de água que cai no oceano, ela perde ali a sua individualidade, estão certos se por todo o universo entendem o conjunto dos seres incorpóreos, conjunto de que cada alma ou espírito é um elemento. Se as almas se confundissem numa mistura, numa fusão de coisas ou pessoas, só teriam as qualidades do conjunto, nada as distinguiria umas das outras. Careceriam de inteligência e de qualidades pessoais, quando, ao contrário, em todas as comunicações mediúnicas indicam ter consciência do seu eu e vontade própria. Se, após a morte, só houvesse o que se chama o grande todo, a absorver todas as individualidades, esse todo seria uniforme, e então as comunicações que se recebessem do mundo invisível seriam idênticas. Desde que lá se nos deparam seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, é que lá os há de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e ponderados. Patente se faz que eles são seres distintos. A individualidade ainda mais evidente se torna quando esses seres provam a sua identidade por indicações incontestáveis, particularidades individuais verificáveis, referentes às suas vidas terrestres. Também não pode ser posto em dúvida quando se fazem visíveis
nas aparições. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria como artigo de fé. O Espiritismo a torna manifesta e, de certo modo, material. Separação da alma do corpo na desencarnação. A separação entre a alma e o corpo não é, em geral, dolorosa. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o fim do seu exílio. É importante considerar que, sendo a morte um fenômeno biológico natural, ocorrendo falência geral do sistema, a alma se liberta do corpo. Por ser exclusivamente material, o corpo sofre as vicissitudes da matéria. Depois de funcionar por algum tempo, ele se desorganiza e decompõe. O princípio vital que animava os órgãos do corpo, não mais encontrando elemento para a sua atividade, se extingue e o corpo morre. O espírito, para quem este corpo, carente de vida, se torna inútil, deixa-o, como se deixa uma casa em ruínas ou uma roupa imprestável. O fenômeno da desencarnação é o oposto ao da encarnação. Assim, quando o espírito tem de encarnar num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico, que mais não é do que uma expansão do seu perispírito, o liga ao germen que o atrai por uma força irresistível desde o momento da concepção. Sob a influência do princípio vito-material do germen, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula ao corpo em formação, donde o poder dizer-se que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza, de certa maneira, nesse germen, como uma planta na terra. Por um efeito contrário, a união do perispírito e da matéria carnal, que se efetuara sobre a influência do princípio vital do germen, cessa desde que esse princípio deixa de atuar, em consequência da desorganização do corpo. Mantida que era por uma força atuante, tal união se desfaz logo que essa força deixa de atuar. Então, o perispírito se desprende,
molécula a molécula, conforme se unira, e ao espírito é restituída a liberdade. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo. É a morte do corpo que determina a partida do espírito. Dessa forma, durante a reencarnação, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é a destruição do corpo somente, não a desse outro invólucro, que do corpo se separa quando cessa neste a vida orgânica. A desencarnação, a separação da alma do corpo. A desencarnação, ou seja, a morte, não provoca, em geral, sofrimento ao espírito desencarnante. A alma se desprende gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados de vida e morte do corpo se tocam e se confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Estes laços se desatam, não se quebram. A observação demonstra que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que, ao contrário, se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável, conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o da libertação. Em outros, naqueles, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durante algumas vezes dias, semanas e até meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de volver à vida, mas uma simples afinidade com o espírito, afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. É, com efeito, racional conceber-se que quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela. Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, opera um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo, de modo que,
em chegando à morte, ele é quase instantâneo. Nos estertores da desencarnação ou agonia, a alma algumas vezes já tem deixado o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe, enquanto o coração faz circular nas veias o sangue, para o que não necessita da alma. Nos instantes finais da separação, muitas vezes a alma sente que se desfazem os laços que a prendem ao corpo. Emprega então todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza, por antecipação, do estado de espírito. Vale a pena destacar que o último alento quase nunca é doloroso, uma vez que ordinariamente ocorre em momento de inconsciência, mas a alma sofre antes dele a desagregação da matéria nos desesperos da agonia e depois as angústias da perturbação. Demo-nos pressa em afirmar que este estado não é geral, porquanto a intensidade e duração do sofrimento estão na razão direta da afinidade existente entre corpo e perispírito. Assim, quanto maior for essa afinidade, tanto mais penosos e prolongados serão os esforços da alma para desprender-se. Há pessoas nas quais a coerção é tão fraca que o desprendimento se opera por si mesmo, como que naturalmente. É como se um fruto maduro se desprendesse do seu caule. E é o caso das mortes calmas, de pacífico despertar. A causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria, que atinge o seu máximo no homem cujas preocupações dizem respeito exclusiva e unicamente à vida e gozos materiais. Ao contrário, nas almas puras, que antecipadamente se identificam com a vida espiritual, o apego é quase nulo. E desde que a lentidão
e a dificuldade do desprendimento estão na razão do grau de pureza e desmaterialização da alma, de nós somente depende o tornar fácil ou penoso, agradável ou doloroso esse desprendimento. Separação da alma do corpo na morte natural. Em se tratando de morte natural, resultante da extinção das forças vitais por velhice ou doença, o desprendimento opera-se gradualmente para o homem cuja alma se desmaterializou e cujos pensamentos se destacam das coisas terrenas. O desprendimento quase se completa antes da morte real, isto é, ao passo que o corpo ainda tem vida orgânica, já o espírito penetra a vida espiritual, apenas ligado por elo tão frágil que se rompe com a última pancada do coração. Nesta contingência, o espírito pode ter já recuperado a sua lucidez, de modo a tornar-se testemunha consciente da extinção da vida do corpo, considerando-se feliz por tê-lo deixado. Para esse, a perturbação é quase nula, ou antes, não passa de ligeiro sono calmo, do qual desperta com indivisível impressão de esperança e ventura. Nesta situação, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. No homem materializado e sensual, que mais viveu do corpo que do espírito, e para o qual a vida espiritual nada significa, nem sequer lhe toca o pensamento, tudo contribui para estreitar os laços materiais. E quando a morte se aproxima, o desprendimento, conquanto se opera gradualmente também, mas demanda contínuos esforços. As convulsões da agonia são indícios da luta do espírito, que às vezes procura romper os elos resistentes e outras se agarra ao corpo, do qual uma força irresistível o arrebata com violência, molécula por molécula. Separação da alma do corpo na morte súbita. A morte súbita pode ou não estar associada a um ato de violência. São mortes violentas, homicídios, torturas, suicídios, desastres, calamidades naturais ou provocadas pelo homem
e etc. Tais mortes provocam ao desencarnante sofrimento que varia ao infinito. Na morte violenta, as sensações não são precisamente as mesmas. Nenhuma desagregação inicial há começado previamente a separação do perispírito. A vida orgânica, em plena exuberância de força, é subitamente aniquilada. Nestas condições, o desprendimento só começa depois da morte e não pode completar-se rapidamente. O espírito, colhido de improviso, fica como que aturdido e sente e pensa e acredita-se vivo, prolongando-se esta ilusão até que compreenda o seu estado. Esse estado intermediário entre a vida corporal e a espiritual é dos mais interessantes para ser estudado, porque apresenta o espetáculo singular de um espírito que julga material o seu corpo fluídico, experimentando ao mesmo tempo todas as sensações da vida orgânica. Há, além disso, dentro desse caso, uma série infinita de modalidades que variam segundo os conhecimentos e progressos morais do espírito. Para aqueles cuja alma está purificada, a situação pouco dura, porque já possui em si como que um despreendimento antecipado, cujo termo a morte mais súbita não faz senão apressar. Outros há para os quais a situação se prolonga por anos inteiros. É uma situação essa muito frequente até nos casos de morte comum, que nada tendo de penosa para os espíritos adiantados, se torna horrível para os atrasados. No suicida, principalmente, excede a toda expectativa. Preso ao corpo por todas as suas fibras, o perispírito vai repercutir na alma todas as sensações daquele com sofrimentos cruciantes. O estado do espírito por ocasião da morte pode ser assim resumido: tanto maior é o sofrimento, quanto mais lento for o desprendimento do perispírito. A presteza deste desprendimento está na razão direta do adiantamento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado, de consciência pura, a morte é qual um sono breve, isento de agonia
e cujo despertar é suavíssimo. Para que cada qual trabalhe na sua purificação, reprima as más tendências e domine as paixões, preciso se faz que abdique das vantagens imediatas em prol do futuro, visto como, para identificar-se com a vida espiritual, encaminhando para ela todas as aspirações e preferindo-a à vida terrena. Não basta crer, mas compreender. Devemos considerar essa vida debaixo de um ponto de vista que satisfaça ao mesmo tempo a razão, a lógica, ao bom senso e ao conceito em que temos a grandeza, a bondade e a justiça de Deus. Considerado deste ponto de vista, o Espiritismo, pela fé inabalável que proporciona, é, de quantas doutrinas filosóficas que conhecemos, a que exerce mais poderosa influência. O espírita sério não se limita a crer, porque compreende, e compreende porque raciocina. A vida futura é uma realidade que se desenrola incessantemente a seus olhos. Uma realidade que ele toca e vê, por assim dizer, a cada passo, e de modo que a dúvida não pode empolgá-lo ou ter guarida em sua alma. A vida corporal tão limitada amesquinha-se diante da vida espiritual, da verdadeira vida. Que lhe importam os incidentes da jornada, se ele compreende a causa e utilidade das vicissitudes humanas quando suportadas com resignação? A alma eleva-se nas relações com o mundo visível. Os laços fluídicos que o ligam à matéria enfraquecem-se, operando-se por antecipação um desprendimento parcial que facilita a passagem para outra vida. A perturbação consequente à transição pouco perdura, porque, uma vez fraqueado o passo, para logo se conhece, nada estranhando, antes compreendendo a sua nova situação. Complementamos a nossa aula de hoje, trazendo para vocês uma psicografia do saudoso Francisco Cândido Xavier, extraída do livro Cartas e Crônicas, ditadas pelo espírito denominado Irmão X. Treino para a morte. Preocupado com a sobrevivência além do túmulo, você pergunta, espantado, como deveria ser levado a efeito o treinamento de um homem
para as surpresas da morte. A indagação é curiosa e realmente dá que pensar. Creia, contudo, que por enquanto não é muito fácil preparar tecnicamente um companheiro à frente da peregrinação infalível. Os turistas que procedem da Ásia ou da Europa habilitam futuros viajantes com eficiência, por lhes não faltarem os termos analógicos necessários. Mas nós, os desencarnados, esbarramos com obstáculos quase intransponíveis. A rigor, a religião deve orientar as realizações do espírito, assim como a ciência dirige todos os assuntos pertinentes à vida material. Entretanto, a religião, até certo ponto, permanece emparelhada ao superficialismo do sacerdócio, sem tocar a profundeza da alma. Importa considerar também que a sua consulta, ao invés de ser encaminhada a grandes teólogos da terra, hoje domiciliados na espiritualidade, foi endereçada justamente a mim, pobre noticiarista, sem méritos para tratar de semelhante inquirição. Pode acreditar que, não obstante achar-me aqui de novo, há quase 20 anos de contato, sinto-me ainda no assombro de um chavante repentinamente trazido da selva mato-grossense para alguma de nossas universidades, com a obrigação de filiar-se de maneira súbita aos mais elevados estudos e às mais complicadas disciplinas. Em razão disso, não posso reportar-me senão ao meu próprio ponto de vista, com as deficiências do selvagem surpreendido junto à coroa da civilização. Preliminarmente, admito deva referir-me aos nossos antigos maus hábitos. A cristalização deles aqui é uma praga tiranizante. Comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. O lombo de porco, o bife de vitela, temperados com sal e pimenta, não nos situam muito longe dos nossos antepassados, os tamoios e os cipiós, que se devoravam uns aos outros. Os excitantes largamente ingeridos constituem outra perigosa obsessão. Tenho visto muitas almas de origem aparentemente primorosa dispostas a trocar
o próprio céu pelo uísque aristocrático ou pela nossa cachaça brasileira. Tanto quanto lhe seja possível, evite os abusos do fumo. Infunde pena à angústia dos desencarnados amantes da nicotina. Não se renda à tentação dos narcóticos. Por mais aflitivas que lhe pareçam as crises do estágio do corpo, aguenta firme os golpes da luta. As vítimas da cocaína, da morfina, do crack, da maconha e dos barbitúricos demoram-se largo tempo na cela escura da sede e da inércia. E o sexo? Guarde muito cuidado na preservação do equilíbrio emotivo. Temos aqui muita gente boa carregando consigo o inferno rotulado de amor. Se você possui algum dinheiro ou detém alguma posse terrestre, não adie doações, caso esteja realmente inclinado a fazê-las. Grandes homens que admirávamos no mundo pela habilidade e poder com que concretizavam importantes negócios, aparecem junto de nós, em muitas ocasiões, à maneira de crianças desesperadas por não mais conseguirem manobrar os talões de cheque. Em família, observe cautela com testamentos. As doenças fulminatórias chegam de assalto, e se a sua papelada não estiver em ordem, você padecerá muitas humilhações através de tribunais e cartórios. Sobretudo, não se apegue demasiado aos laços consanguíneos. Ame sua esposa, seus filhos e seus parentes com moderação, na certeza de que um dia você estará ausente deles e de que, por isso mesmo, agirão quase sempre em desacordo com a sua vontade, embora lhe respeitem a memória. Não se esqueça de que, no estado presente da educação terrestre, se alguns afeiçoados lhe registrarem a presença extraterrena depois dos funerais, na certa, intimá-lo-ão a descer aos infernos, receando-lhe a volta inoportuna. Se você já possui o tesouro de uma fé religiosa, viva de acordo com os preceitos que abraça. É horrível a responsabilidade moral de quem já conhece o caminho sem equilibrar-se dentro dele. Faça o bem que puder,
sem a preocupação de satisfazer a todos. Convença-se de que, se você não experimenta simpatia por determinadas criaturas, há muita gente que suporta você com muito esforço. Por essa razão, em qualquer circunstância, conserve o seu nobre sorriso. Trabalhe sempre, trabalhe sem cessar. O serviço é o melhor dissolvente de nossas mágoas. Ajude-se através do leal cumprimento de seus deveres. Quanto ao mais, não se canse nem indague em excesso, porque com mais tempo ou menos tempo, a morte lhe oferecerá o seu cartão de visita, impondo-lhe ao conhecimento tudo aquilo que por agora não lhe posso dizer. Que Deus nos ajude a todos. Agora, nos preparemos para a prece final da aula de hoje. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem pôr em prática as instruções que nos deram na aula de hoje. Que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a este estudo e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Assim seja, assim será. Até o nosso próximo encontro.